A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina apoia a TV Floripa. A PRASC, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Fone 3223-2241. Acesse www.aprasc.org.br. Bem-vindos a este Floripa em Foco com a PRASC, a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Com muito prazer recebemos, depois de muito tempo, o presidente da PRASC, o cabo Elisandro Lotin. Bem-vindo, Elisandro. Tranquilo? Tudo bem, Silvio. Obrigado. Imagina. Bom retornar, né? Falar de novo sobre a segurança pública, sobre as praças. Um tema hoje muito em voga, né? Isso, e agora numa dimensão mais ampla ainda. Agora além da PRASC, a questão da ANASPRA também, que dá uma responsabilidade também muito mais ampla, né? Mas o senhor é um moço capacitado e que aguenta bastante responsabilidade. A luta é árdua. Aliás, já é advogado formado, Lotin? Já sou formado em Direito, não fiz a OAB ainda, até porque não deu tempo. Não deu tempo ainda? Não deu tempo de Dividido fazer, entre as presidências? Isso, mas já me formei ano passado, foi 2013 que foi a formatura. Cada vez que eu venho aqui a gente comenta sobre esse assunto, né? E finalmente chegou a formatura. Obrigado. Parabéns. Ter se formado, então, concluído o curso, é que permitiu assumir a presidência da ANASPRA, então? Não, na verdade, do ponto de vista de trabalho, sim. Né? De carga horária possível? De carga horária, de fato, né? Não tinha como, né? A própria correria da praça com a faculdade era bem complicada. Mas daí agora já resolvemos isso e estamos aí trabalhando também a nível de Brasil, tentando melhorar um pouco as condições de vida dos policiais, dos bombeiros militares via Brasil. E, obviamente, né, num contexto de segurança pública também que precisa ser mudado. Certo. Quando é que você foi eleito presidente da Associação Nacional de Praças? A eleição ocorreu em agosto do ano passado, né? 2014. 2014, tem um mandato de 3 anos. E aí a gente já tá tocando, já no momento que assumimos a ANASPRA. Você já estava envolvido, né, trabalhando bastante? Sim, na verdade eu já fazia parte, né? Eu, o próprio diretoria. deputado Soares, ex-deputado Soares, o J. Costa, enfim. Outros diretores nossos também já faziam parte da diretoria da ANASPRA, mas muito por conta do que a PRASC, do avanço que nós tivemos em Santa Catarina com as negociações, enfim, houve um reconhecimento por parte do Brasil, das entidades que fazem parte da ANASPRA do Brasil, e nos legal isso, pagar essa missão. Foi o reconhecimento do trabalho. E, obviamente, o contexto de segurança pública ele é muito dinâmico, né? A despeito de termos situações muito pontuais em Santa Catarina, via de regra, os problemas dos praças da polícia e do bombeiro militar, eles são meio que generalizados. Então, problemas na Bahia são quase iguais aos problemas de Santa Catarina e Paraná e assim por diante. E a gente tem um papel aí de estar debatendo politicamente essas questões todas, né, levando uma nova dinâmica de trabalho dentro do meio da ANASPRA e, obviamente, sempre pensando nos praças, né, da polícia e do bombeiro militar e na segurança pública da sociedade que carece efetivamente de uma política de fato, né? Não se consegue mais imaginar que continuemos com discursos, né? Certo. É preciso ir para a prática. Prática, né? Então, a situação dos soldados na Bahia, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte é mais ou menos parecida. E de forma geral, sim. De forma geral, tem pontos em comum, né? E o que a ANASPRA tem, assim, de planejamento para trabalhar essas questões? Nós fizemos algumas reuniões já da diretoria. Qual é o tema em debate hoje? Segurança pública é um tema que central. É o central, né? São 25% da sociedade hoje diz que precisa modificar a segurança pública de uma forma muito mais ampla, né? São modificações na gênese mesmo da segurança pública. No tocante aos praças da Polícia e Bombeiro Militar, por ser uma instituição militarizada, os problemas são os mesmos, né? Questões administrativas. Militarizada? Sim, porque a PM é a mesma PM que temos aqui, temos a lógica na Bahia, a lógica em Ceará, enfim, em todos os estados. Existe uma militarização nesse contexto. E aí, obviamente, os problemas são os mesmos, né? E nós temos desenvolvido um trabalho na ANASPRA, fizemos algumas reuniões da diretoria e com outras entidades, e elencamos aí 6 pontos para trabalhar como forma de dinamizar essa questão de segurança pública, do ponto de vista do praça, do profissional de segurança pública e do ponto de vista da sociedade. Então, desses 25% que acham que a segurança é a principal precisa mudar, né? Eu estou falando de 25% de forma muito... Isso é dados de 2009, né? Hoje, obviamente, em função da atual situação da segurança pública no Brasil, esse número é muito maior, né? Então são 6 pontos que foram elencados e esses 6 pontos a gente avalia que se conseguir avançar
nesse processo desses 6 pontos, algumas questões modificarão. E modificarão em prol da categoria, e aí não há receio nenhum em dizer que os praças da Polícia e do Bombeiro Militar do Brasil são os últimos escravos. Os últimos escravos. Os últimos escravos. A libertação desse setor da sociedade ainda não aconteceu. Nós temos situações absurdas, né? Na Bahia agora eu tenho um policial militar, diretor de uma entidade na Bahia, que está cumprindo pena de prisão administrativa num presídio. Num presídio. Então são situações, qual é o questões crime internas. O crime que ele cometeu na Bahia, fazer uma pergunta para o comandante-geral. Esse é o crime. Ou seja, ele perguntou uma situação que, inclusive, o comandante-geral liberou, né, o pessoal para debater com ele, e ele fez a pergunta, eu acho que o comandante não gostou, e acabou, rolou um processo administrativo, e ele pegou, se não me falha a memória, 8 dias de prisão, e está cumprindo essa prisão administrativa na Bahia. Então são temas que a gente tem que debater e tem que conversar. Nós temos ali a questão do fim da prisão administrativa como ponto de pauta. Aliás, inclusive hoje, né, está sendo votado na Comissão de Segurança Pública no Congresso Nacional essa questão, o projeto 7645, está sendo votado hoje na Comissão de Segurança Pública. Temos aí negociações já que foram feitas antecipadamente para aprovação desse projeto. Em resumo, significa que acabou a prisão administrativa. É bom que aprove, então, o 7645. Sem dúvida, né? Temos negociações, acaba com a prisão administrativa. Hoje não se concede, a gente não consegue conceber uma lógica de um policial ou um bombeiro militar ficar preso 8 dias porque fez uma pergunta. Ou por reivindicar, ou porque estava com o chapéu, não estava com um boné na cabeça, ou porque estava com a bota suja. Então isso é absurdo. Muito rígido, né? É absurdo, é rígido, é antidemocrático, vai de encontro a qualquer lógica do Estado Democrático de Direito. Então a gente não consegue conceber essa lógica. É um dos 6 pontos esse. Esse é um dos 6 pontos. Do 7,6. E a partir desse ponto, né, do fim da prisão administrativa, a gente já elenca um subponto, digamos assim, que é a mudança dos regulamentos das polícias e dos bombeiros militares. Trazer os nossos regulamentos, que via de regra são oriundos ainda da ditadura, a grande maioria deles aí foi idealizada na década de 80, alguns inclusive antes, e aí por isso que existem essas aberrações ali, né? Trazer então os regulamentos para uma lógica do Estado Democrático de Direito. Nem regulamento não pode se chamar, na nossa ótica tem que se chamar um código de ética. Código de ética. Exato, então isso está sendo debatido em Brasília, e o fim da pena de prisão administrativa é um primeiro passo para essa modernização. E esse código de ética já pode trazer as 40 horas semanais. Não, aí seria um outro ponto, já está incutido num outro ponto. É um outro item das pautas, dos 6 principais da NASPRA, né? E aí já entrando, aproveitando o gancho, as 40 horas semanais. Nós temos absurdos no Brasil e aqui em Santa Catarina, a despeito das inúmeras negociações que foram feitas, ainda hoje existem policiais e bombeiros fazendo 240 até mais horas trabalhadas. E isso acontece por quê? Porque não há uma legislação que regulamente, uma legislação federal que regulamente essa questão. Então, as horas extras? As horas extras ou uma jornada de trabalho que seja parâmetro para o Brasil todo. Então, tem situações de lugares no Brasil onde a escala é 24 por 24. Trabalha um dia e folga um dia. É apertado, hein? Eu já vi a escala 24, 72. E nós temos aqui em Santa Catarina a famosa, a famigerada, que é a praça que vem lutando para combater, que é a 24, 48. Trabalha 1 e folga 2. Isso do ponto de vista de segurança pública, de prestação de serviço, é um absurdo. É um absurdo, né? Imaginar um policial, um bombeiro trabalhar 24 horas, isso afeta inevitavelmente a prestação de serviço. O policial deixa de ter lazer, deixa de ter descanso, enfim. Deixa de ter saúde, né? E saúde, né? E a gente luta a nível de Brasil e também, obviamente, a nível de Estado para extinguir essa jornada de trabalho maluca, que não existe, na verdade, fica a critério dos comandos. A ideia nossa é termos aí, então, uma legislação federal que regulamente uma jornada de trabalho com 40 horas semanais. Isso já está em discussão no Congresso? Já está em discussão, já iniciamos um processo de debate, inclusive no Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, na própria Secretaria de Direitos Humanos, temos feito esse debate, e no Congresso Nacional, através do subtenente Gonzaga e de outros parlamentares que são praças, né, que se elegeram, temos feito esse debate. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é a questão da prisão administrativa, o fim da prisão. O segundo ponto, a questão de uma legislação federal que estipule 40 horas como jornada de trabalho semanal. Um terceiro ponto é o ciclo completo de polícia, né, que ciclo completo. Hoje nós temos um modelo de segurança pública que ele não é
independente de uma instituição para outra. Então a Polícia Civil faz uma parte investigativa e a Polícia Militar faz uma parte ostensiva. Que todo mundo comece e termine o procedimento. O ciclo completo, sucintamente, ele se resume a isso. E isso vai aligerar bastante e isso é bom para a sociedade. Muita ética, eu acho. Isso é bom para a sociedade também, porque a sociedade efetivamente tem a resposta na rua. Nós temos absurdos aqui em Santa Catarina e em outros estados de um policial que atende uma ocorrência e que tem que deslocar em torno de 50, 60, 100 quilômetros de uma cidade para outra, porque aquela cidade onde ele atendeu a ocorrência não tem uma delegacia, por exemplo, ou não tem um delegado. Em Minas Gerais isso é muito nítido, porque Minas Gerais é um estado bem maior do ponto de vista geográfico, então tem situações que a viatura da PM atende uma ocorrência de um crime de menor potencial ofensivo, imaginar aí uma lesão corporal de natureza leve. Sim. Aí detém a vítima e o agente e tem que deslocar 150 quilômetros até uma delegacia para entregar o preso e fazer um papel que em 2, 3 minutos resolve isso. Então nós defendemos o ciclo completo onde a Polícia Militar possa atuar do início ao fim do processo de persecução criminal. Então nós iniciamos o processo aqui com a prisão do agente, com a oitiva da vítima, etc. e encaminhamos isso para o judiciário que dará enfim, os encaminhamentos jurídicos necessários. Isso, na nossa ótica, na ótica da ANASPRA, valoriza muito o trabalho do profissional de segurança pública policial militar e, fundamentalmente, é bom para a sociedade. Então, nesse contexto, a sociedade a sociedade passaria a ter, Silvio, uma resposta mais efetiva, eficiente, por parte dos órgãos de segurança pública. Deixaríamos de ficar aí em situações esdrúxulas de ter que deslocar uma viatura com uma vítima 150, 200 quilômetros para conduzir para uma delegacia. Então, isso na nossa ótica, além da questão de valorização profissional, obviamente, né, e referenda à autoridade policial, também tem um viés de beneficiar a segurança pública. Quantos crimes, a gente tem números aí gigantescos, não são denunciados ou não são feitos boletins de ocorrência por ineficiência do Estado. Então a gente está propondo esse ciclo completo na perspectiva de valorizar, obviamente, o profissional de segurança pública, mas também de dar uma resposta a essa carência de segurança pública que a sociedade precisa. E a Mirela, que é... Toma um golinho de água, advogado. O senhor fala que nem um advogado já da OAB. A Mirela, que é assessora de comunicação, está aqui conosco, ela estava comentando que um dos pontos também é pedir a imunidade tributária das associações militares. Nós temos aí, exato, assim. Todas as entidades, né, tem um projeto de lei que está tramitando, que concede os mesmos direitos que tem um sindicato, concede para as entidades associativas. Nós não podemos ser sindicalizados, é uma vedação constitucional, mas nós queremos ter a mesma igualdade de tratamento, né, com alguns diretores liberados para atuar. Hoje não tem. Hoje não tem. Não. A gente trabalha, tem escala de serviço rotineira, normal, né? Nós não temos, alguns estados já têm, mas em Santa Catarina ainda não tem que regulamentar no país todo. Exatamente. A ideia é justamente isso. A ANASPRA trabalha numa perspectiva hoje, por dificuldades nos estados, e aí nos estados funciona muito uma questão política local, e é mais difícil trabalhar isso, a nossa ótica, a nossa lógica é trabalhar a nível de Brasil e a partir disso estender para os estados. Aliás, já está a Mirela também comentando que já tem audiências públicas planejadas para discutir esses 6 eixos, e a primeira vai ser em Minas Gerais. Em Minas Gerais, está marcado para início de abril, não temos uma data exata ainda, mas a ideia é pegar esses 6 pontos de pauta, né, que a gente está conversando sobre eles aqui, e que cada estado, através da sua entidade, debata isso com toda a sociedade. Com toda a sociedade, Assembleia Legislativa, poderes públicos, enfim, chame a categoria e debata junto com os poderes essa forma que a gente avalia vai melhorar significativamente a segurança pública. Com certeza. Início de abril, então, em Belo Horizonte. Já começa em Belo Horizonte, aí os estados já estão se organizando. Aqui em Santa Catarina nós vamos fazer ainda, não conseguimos achar uma data que conseguíssemos marcar, mas já estamos trabalhando nessa lógica. Muito bom. Vamos ao nosso tradicional breve intervalo. Elisandro Lotin, Cabo Elisandro, presidente da APRASC, a Associação dos Praças aqui de Santa Catarina, e desde o final do último ano também presidente da ANASPRA, a Associação Nacional de Praças, hein? Parabéns. E advogado recém-formado lá no IELUSC. Não, na FCJ, Faculdade Cinecista de Joinville. E ainda não sou advogado, sou só bacharel. Senão a OAB fica brava depois. Para nós já está valendo, para a gente já está valendo. E a gente vai para o nosso breve intervalo e já voltamos no Floripa em Foco da APRASC, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. APRASC, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Fone 3223-2241.
Acesse www.aprasc.org.br. A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina apoia a TV Floripa. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina apoia a TV Floripa. APRASC, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Fone 3223-2241. Acesse www.aprasc.org.br. Floripa em Foco com a APRASC, a Associação de Praças no Estado de Santa Catarina, com o seu presidente, o cabo Elisandro Lotin, que agora é também, desde o final do último ano, presidente da Associação Nacional dos Praças, a ANASPRA. Visite, aproveite e conheça o www.anaspra.org.br. E a APRASC é aprasc.org.br. Está aqui no banner? Aqui. Tem Twitter, tem Facebook, tem tudo, né? APRASC, bem fácil de achar. E a APRASC, aliás, congrega quase os 12 mil policiais aqui no estado de Santa Catarina. Na verdade, mais, né? Tanto o pessoal da Ativa, do Bombeiro e da PM, como boa parte do pessoal que já está na reserva. Nós temos hoje, aproximadamente, estamos chegando ali a 15 mil filiados. 15 mil filiados. É a maior entidade, proporcionalmente falando, do Brasil, né? Então, do Brasil? É do Brasil. No estado de Santa Catarina também do Brasil? Inevitavelmente, né? Inevitavelmente isso o levou a presidir Isso também deu de certo. Imagino eu que tenha dado aí uma certa tranquilidade para as outras entidades em nos pagar essa missão, no jargão militar. Certo. Elisandro, você estava falando no primeiro bloco desse Floripa em Foco sobre a como é que é isso? Desvinculação do exército, não é desmilitarizar. E agora? Enfim. Não, fala desvinculação do exército. Desvinculação do exército. O que é exatamente isso? Na verdade, hoje, a Polícia e o Bombeiro Militar, ela tem, por questões constitucionais, elas são vinculadas ainda ao Exército. Então, existem hoje a Inspetoria Geral de Polícias e Bombeiros Militares, que é um órgão do Exército que, vez por outra, aí fiscaliza as polícias e os bombeiros militares, na questão do efetivo, na questão de armamento, na questão da doutrina. Então, ainda existe hoje. Isso, para nós, é um resquício da ditadura, não se coaduna mais com o Estado democrático, e aí nós temos como viés, como bandeira, então, a desvinculação do Exército para que a polícia possa atuar e continuar atuando em prol da sociedade com uma lógica sendo gerida ou sendo idealizada. Como é que seria sem estar vinculado ao Exército? Como é que hoje nós temos um vínculo real, então hoje nós passaríamos a não ter mais esse vínculo real, nós estaríamos vinculados ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública e somente a eles. E a partir disso as políticas, a organização, treinamento efetivo, estaria tudo sendo organizado pelo Ministério da Justiça, se fosse o caso, enfim, é um debate que tem que se aprofundar, mas não pelo Exército, que tem uma lógica um pouco diferenciada daquilo que a gente acha que deve ser a questão de segurança pública. Exército, a missão do Exército é uma missão diferenciada, é uma missão de defesa nacional. Abrindo parênteses, durante a Segunda Guerra Mundial, já vários exércitos perceberam que tinha que separar o exército que vai lá fazer a guerra daquele que vai policiar. Exatamente, são lógicas distintas, Não é aqui desmerecer o trabalho do exército em absoluto, acho que tem uma função fundamental. São campos de atuação. Mas são campos de atuação diferentes, não há por que termos esse intercâmbio ou essa subordinação das polícias e dos bombeiros militares ao exército. Seria muito mais lógico estarmos vinculados ao Ministério da Justiça, por exemplo, a uma Secretaria Nacional de Segurança Pública ou ao próprio Ministério de Segurança Pública, enfim.
porque a partir disso nós possamos traçar estratégias direcionadas especificamente à segurança pública, com lógicas de cidadania, de direitos humanos, enfim, desvirtuando ou desvinculando especificamente do Exército. Esse é um viés que nós temos trabalhado e temos atuado também. Essa relação vem, então, é um resquício da ditadura militar? Essa relação começa já, se não me engano, em 31, 35, nesse período. E se agravou na última... A partir desse momento, começa a ter um vínculo constitucional. O que aconteceu, em um dado momento da história, da Revolução Constitucionalista, se não me falha a memória, houve aí um embate entre o Exército e a Polícia Militar de São Paulo, e aí a partir disso, por conta daquela guerra civil, né, minimizada, enfim, mas houve. Sim, sim, e aí bombardearam São Paulo. Exatamente, São aí Paulo o Exército então bombardeado. passa a gerir e a controlar essas polícias militares. Hoje não carecemos mais disso, como eu disse e repito, a função da polícia é outra, a função da polícia é uma função social, é uma função para a sociedade, ela não tem mais a necessidade de ter essa subordinação ao Exército, né? O Exército com a sua missão e a polícia com a sua missão, com as suas lógicas, né? Trazendo um conceito de direito, de cidadania, né? De Estado democrático de direito, na verdadeira acepção da palavra. E para ingressar hoje na PM, como é que é feito? É concurso? É o Exército? Concurso público, não, é concurso público, né, estadual, concurso público. Em Santa Catarina, hoje se exige nível superior, aliás, está aberto, né, as vagas agora, tem um concurso agora, são 659 vagas, se não me falha a memória. Isso através da Secretaria de Estado da Justiça. Estado da Segurança Pública, né? Aliás, uma cobrança enfática da APRASC com relação a isso, né, para abertura de novos concursos. Então tem que ter nível superior em qualquer área e a partir disso faz um concurso e aí depois faz academia de polícia, enfim, vai desempenhar a sua função. Certo. E acesso único com terceiro grau também é uma bandeira já Nós em Santa Catarina já temos o acesso, com superior. Terceiro grau, nível superior, mas a ideia nossa, nessa perspectiva, é termos uma carreira única, né? Então, hoje nós temos na Polícia Militar e no Bombeiro Militar, são duas carreiras distintas. A carreira dos praças e a carreira dos oficiais. Então, uma não intercala com a outra, o que a gente acha um absurdo. E um pode passar para outro? Pode, mediante concurso. Chegamos ao absurdo em Santa Catarina de que se um praça, por exemplo, passar num concurso para oficial, ele é desligado, né, ele é demitido da condição de praça e recontratado como oficial. Separado mesmo, literalmente. Separado. É um absurdo isso, né? E nós não concordamos com isso. Isso, na nossa avaliação, também é um retrocesso. Cria dois universos que não distintos. se conversam. Exato. Não, hoje conversamos, né? E aí trabalhamos isso, inclusive. Mas a lógica é sempre pensar num modelo de segurança pública mais avançado. E um modelo de segurança pública avançado exige uma interconexão entre essas duas categorias, na perspectiva de sermos aí uma categoria única, né? Hoje há aí uma predisposição, os praças têm a sua carreira muito travada, e aí a gente conseguiu mudar algumas coisas no ano passado, mas os oficiais têm outra carreira. Então a nossa lógica é que alguém que queira se ingressar, queira ser policial ou bombeiro militar... Tem uma carreira só. Tem uma carreira única. Tem que ser demitido, readmitido. Entra como soldado e vai galgando postos, claro que exigindo-se aí com, enfim... A qualificação nível de direito, adequada. qualificação, mas que consiga eventualmente a chegar ao último posto da carreira. Ter uma única carreira, esse é uma coisa que melhorará significativamente a questão de segurança pública para a sociedade, que vai poder, e internamente também teremos um avanço significativo. O diálogo, então, com os comandantes aqui em Santa Catarina está fluindo? Ele flui, né? De uns tempos para cá, a partir da anistia, né, que houve em 2011 por conta do movimento de 2008, hoje temos uma condição melhor de conversação, não só com os comandos, mas com o próprio governo. Avançamos em algumas coisas, bastante, né, em Santa Catarina. Temos muitas coisas a serem discutidas, penso que... A conjuntura é dinâmica, né? Exato, ela muda, né? E penso aí que nos próximos 4 anos aí teremos grandes discussões e aí contamos, obviamente, com os praças participando desse debate. Muito bem. Aprasc.org.br, todo mundo visitando para tomar conhecimento dessas bandeiras todas e como se engajar, como participar, né? Como é que os filiados da Aprasc, esses 15 mil filiados, podem contribuir nessas demandas que a Aprasc está à frente? Nós fazemos assembleias constantes, né, Silvio? Por exemplo, por conta da questão do subsídio, foram feitas 25 assembleias regionalizadas no Estado e mais 3 assembleias estadualizadas. É o subsídio, quando nós mudamos a forma remuneratória, né? Ah, sim, que já conversamos aqui. Isso, exato. Então foram feitas 25 assembleias regionais e foram feitas mais 3 assembleias estaduais. Temos o nosso o jornal, a própria sede da Aprasc, né, os diretores regionais, enfim. Então é bem dinâmico a participação. Até recentemente eu recebi, tem que ensinar alguns sindicatos de como vocês fazem, porque aí vocês realmente conversam, etc. Então ela é bem dinâmica, né? Eu desconheço realmente uma entidade que faça
tanta Assembleia Regional. O último ano nós fizemos um pouco menos de Assembleia, até porque as demandas não foram tantas, mas penso que a partir desse ano, em função do que o governo tem dito aí, com relação à Previdência, entre outras coisas, jornada de trabalho, a gente vai retomar esse processo de Assembleias regionalizadas e Assembleias estaduais. Então a participação ela é direta nesse ponto, né? Você falando em governo do Estado, essa reforma previdenciária que o governo Colombo anuncia, é boa? É boa para os praças? Nós não sabemos, porque na verdade eu conversei com o governador algumas vezes já, em alguns encontros que tivemos em formaturas, em solenidades, inclusive lá em Brasília, nos encontramos por coincidência no aeroporto. Sim. E a gente tem cobrado do governo o que eles querem efetivamente, porque a gente só ouve o que a imprensa diz. E o que a imprensa de Santa Catarina diz, via de regra, é um pouco tendencioso. A imprensa bate panela de barriga cheia, vamos dizer. Exatamente, né? Então é um pouco tendencioso e não dá para acreditar muito, né? Então a gente tem cobrado do governador, né, a participação efetiva das entidades nesse debate. Construímos aqui em Santa Catarina, inclusive... Pois é, já não foi entregue ao governo uma proposta construída? Não, até onde eu saiba, não foi entregue nada ainda. Fizemos uma reunião na semana passada com o secretário de Segurança Pública. Ele disse, inclusive, para nós que não tinha conhecimento de nenhum, sabia que existia alguma coisa, mas que nem ele teve acesso a esse material. E aí a nossa cobrança junto ao governo é que as entidades participem desse debate, até porque diz direito a nós, né? Nós não concordamos em absoluto, né, o discurso do governo de que é privilégio dos policiais e bombeiros militares, de que se aposentar com 30 anos é um privilégio, absolutamente. A nossa questão dos policiais e dos bombeiros é uma questão muito específica. 30 anos já é bastante, né, Lotinho? Nós temos cálculos, Silvio, que diz assim, um policial e um bombeiro militar que trabalhe, por exemplo, numa escala 24, 48, ao longo desses 30 anos, na verdade, ele trabalha 42 anos. Então, trabalha mais? Bem mais. Então, assim, o policial e o bombeiro militar, ele vive sempre à disposição. Nenhum outro servidor público trabalha em escala de 24 horas, nenhum outro trabalhador, de modo geral... Nem pessoal da saúde, dos aeroportos... E eles têm a sua questão previdenciária específica e tem que ser discutida. Agora, nós não concordamos, em hipótese alguma, com a pecha de sermos privilegiados. A nossa profissão é uma profissão diferenciada. Qual é a categoria que arrisca e que dá a sua vida em prol da sociedade? Qual é a categoria que fica 2, 3, 5, 10 dias de serviço direto por conta da marginalidade, por conta de uma catástrofe que acontece? Então, são condições específicas sim, mas também são condições específicas de trabalho. Então, a pecha de que é privilégio, nós não concordamos e refutamos veementemente. E, inclusive, infelizmente, alguns órgãos de imprensa aqui do Estado têm feito esse discurso, um discurso pernicioso, falacioso, né, sem ouvir a categoria, sem nos chamar para debater isso de forma muito madura e muito democrática. Fora a TV Floripa, né? A imprensa de modo geral, a TV Floripa não está nesse contexto com certeza. Então tem jogado a sociedade contra os trabalhadores da segurança pública e nós iremos reagir. Fundamos inclusive um fórum com esses trabalhadores, que envolve Polícia Civil, Polícia Militar, oficiais, praças. Fórum de Trabalhadores de Segurança Pública, né? Aqui em Santa Catarina. Para estar discutindo isso, né? Então não aceitamos a pecha de privilégio e tem que debater isso com muito mais profundidade, sem imposição e sem jogar a sociedade contra esses trabalhadores. Cabo e, como é que se chama, graduado em Direito, bacharel em Direito, Elisandro Lotin, presidente da nossa Associação de Praças de Santa Catarina e desde o final aí de 2014, presidente também da ANASPRA, a Associação Nacional de Praças no Brasil. E além de você, presidente da APRASC, ter ido para a ANASPRA, tem mais diretores da APRASC que estão na... Quem são eles? Temos o nosso diretor de imprensa, né, o soldado Everson Henning, que é diretor de imprensa. O Everson, sim. Isso, aqui da APRASC, que é tesoureiro da ANASPRA, né? E tem o sargento Sobrinho, que é o nosso vice-presidente, que hoje faz parte também do Conselho Fiscal da ANASPRA. E viagem... É um prazer tê-lo aqui porque pode estar no Maranhão amanhã. A minha condição é um pouco peculiar porque a gente tem que estar meio direto, né? Então eu tenho viajado bastante para Brasília e aí tenho conciliado, né? E aí conto, obviamente, com os nossos diretores aqui em Santa Catarina para estar dando esse suporte também aqui. Então a ideia é trabalhar em conjunto. A gente tem feito, tem conseguido dar conta disso. Claro, com muito esforço, com muito sacrifício, mas é um prazer sempre estar trabalhando em prol da nossa categoria e da segurança pública. E parabéns de novo, Lotinho. Parabéns. Te agradece. Se todos fossem iguais a você, né? Eu já ouvi isso em algum lugar. Tem uma música que diz isso. Tem uma música que diz isso. Se cada um fizesse o seu dever, né? Mas a gente vai, bem mais rápido. Tem evoluindo bastante sobre isso, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem a Polícia Militar de Santa Catarina
Eu sempre faço uma linha imaginária, né, quando faço reunião com os alunos que estão entrando agora, e digo assim, ó, a Polícia Militar de Santa Catarina está aqui, 70%, 80% dessa linha imaginária. Né, as outras polícias estão um pouquinho atrás e tem que avançar. Então a gente tem avançado bastante em Santa Catarina. Não é à toa que se tem aí 15 mil filiados, né, e tem uma participação ativa e o respeito, obviamente, da sociedade e das autoridades. E o reconhecimento com a presidência da entidade nacional. Também, né? Mas é uma luta árdua, Silvio, é uma luta realmente muito árdua. Não é só louro, né? Não, tem os problemas normais do dia a dia. Os louros de Lotim. Né? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, estamos à disposição. Você, telespectador internauta, também agradecemos pela audiência. Visite o www.aprasc.org.br e o www.anaspra.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Aprasc, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Fone 3223-2241. Acesse www.aprasc.org.br. A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina apoia a TV Floripa.